Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, falando sobre Apocalipse, e eu queria justificar que esse estudo se prende à quantidade imensa de e-mails que recebemos, tanto no programa de rádio como sobre o programa de TV, pedindo que nós fizéssemos um estudo sobre o Apocalipse, porque as pessoas acham, a maioria, que o mundo vai acabar em 2012, e por isso que nós estamos fazendo esses programas, mas não vamos com certeza esgotar o assunto, porque ele é muito profundo, e nós tentaremos, na medida do possível, melhorar a compreensão de vocês sobre este fabuloso livro mediúnico, psicográfico, recebido por João, de uma forma clara e evidente, e ditado e revelado e trazido por Jesus. Eu gostaria de lembrar a você que nós temos aqui as nossas obras analisando as traduções bíblicas, que já está com mais de 50 mil exemplares vendidos no Brasil e no mundo, porque já existe na Europa, Estados Unidos, Flórida, Nova York, New Jersey, Connecticut, de Miami a Orlando, já existe na Itália, em Madrid, na Espanha, na Europa como um todo, e o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, é uma obra que tem sido muito bem aceita, porque fala, sem sentido figurado, daquilo que foi feito com as traduções da Bíblia através dos tempos, mostrando o meu respeito, o nosso respeito pela Bíblia, tentando defender a sua essência, porém na linguagem original. Nossa segunda obra já está em 5ª edição, capa nova, reformulada pelo nosso companheiro editor Magno, o Sermão do Monte, um bom presente para um amigo. A terceira, o Bereshit, o Gênesis, Deus e a Criação, feita essa tradução direta do hebraico para o português, em parceria com o nosso companheiro israelense Gadi Azaria. Nossa quarta obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo, que é uma obra adotada pelo curso de Ciência das Religiões de pós-graduação, nível de mestrado na Universidade Federal da Paraíba. E, mais recentemente, a Didaquê, o Ensinamento dos 12 Apóstolos, uma obra sobre o cristianismo primitivo que tem ensinamentos fantásticos, porque repete o Pai Nosso, o Sermão do Monte, tem a oração, tem a Eucaristia, tem todos aqueles ensinamentos que era necessário para aqueles que estavam começando a seguir o Evangelho de Jesus e não tinham uma regra. Então, fala-se que foram os apóstolos, como está lá em Atos 2, que se encarregaram de produzir essa obra. O professor Fabrício Possebon traduziu do grego, eu comentei toda essa obra, expliquei, e ainda tem uma parte sobre análise e interpretação de textos sagrados que nós fazemos na segunda parte. E a terceira é do filósofo Sérgio Pereira da Silva, que também faz uma colaboração nessa obra. Se você quiser adquirir qualquer uma delas, entre em contato com a Candeia, faça os seus pedidos e a Boa Nova, lá em São Paulo, em Sertãozinho, e aqui, direto com a www.ideiaeditora.com.br. Veja aí na sua telinha, ou pelo telefone, lembre-se, operador 83 32225986. Faça os seus pedidos, que o Magno manda deixar na sua casa. Bem, nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Falávamos da diferença entre linguagem apocalíptica e linguagem escatológica, porque a escatologia fala do futuro, o Apocalipse também. Porém, a linguagem apocalíptica é com símbolos, números e códigos, enquanto que a linguagem escatológica é direta. É o que Jesus usa em Mateus 24 e 25, que são 2 capítulos do Evangelho de Mateus, que é chamado de Sermão Escatológico de Jesus. Então, Jesus fez as suas predições, ele ensinou por vários sermãos. O primeiro, Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O sermão do chamado missionário do reino, no capítulo 10, onde está o código necessário que ele orienta os seus discípulos, e que nós
revisamos e relembramos o capítulo 10, versículos 7 a 10, como grande ensinamento de Jesus, que está mais ou menos incluso na preocupação da doutrina espírita com a necessidade de se reviver o ensinamento de Jesus. Daí porque nós temos o Espiritismo como cristianismo redivivo, a busca da prática, do amor, da caridade, do perdão, das obras, de todos aqueles princípios que nós já falamos aqui em programas anteriores. Depois o capítulo 13, o terceiro sermão, o sermão das parábolas, capítulo 13 de Mateus, capítulo 18, sermão comunitário lá em Cafarnaum, e o sermão escatológico que foi lá em Jerusalém, começou em Jerusalém e terminou no Monte das Oliveiras. E Jesus faz então nesses 5 sermões todas as seus ensinamentos e as suas grandes revelações. Segundo nos conta Mateus, Jesus estava no templo quando os discípulos chegaram, isso do sermão escatológico, e disseram: mestre, vê que maravilha, porque naquela época Jesus e os discípulos viviam uma época em que o segundo templo estava terminando sua construção, mas ainda existia material, pedras de mármore com 9 metros quadrados, de um verde, de um azul que brilhava ao sol, e os discípulos chegam e dizem: olha que maravilha, mestre, orgulhosamente, como todo judeu naquela época. E Jesus diz lá em Mateus 24, 1 a 3, em verdade eu vos digo, aqui não sobrará pedra sobre pedra. É como se aquilo fosse, para os discípulos, uma nota destoante com o que eles esperavam da grandeza daquele templo. E a gente sabe que na década de 70, na nossa época, o general Tito entra lá com suas tropas, arrasa Jerusalém e queima o templo, destruindo realmente. Hoje lá só tem um muro, o muro ocidental, onde os judeus vão rezar, e no subsolo tem realmente só o resto do alicerce do muro, uma coisa fantástica que eu já estive lá, mas de construção realmente o prédio acabou totalmente. E esse sermão é dividido em 3 partes principais: a destruição do templo, o princípio das dores, como Jesus fala, e a grande tribulação de Jerusalém, que está no capítulo 24, 15 a 25. E nós vamos continuar com o sermão escatológico. Para quê? Para fazer uma comparação com o Apocalipse propriamente dito, para que você entenda a diferença. Jesus falando uma linguagem direta com os discípulos e depois numa linguagem direta através de João no Apocalipse. Não temos mais tempo para o programa de hoje, mas continue conosco, porque no próximo programa vamos continuar com este tema. Que Jesus fique com vocês, muita paz e até o próximo programa, se Deus assim o permitir.